Gente, beleza? Hoje eu vou falar aqui pra você. Esqueci de trazer o tripé da máquina, mas beleza. Vou falar pra vocês de um livro que é As Melhores Histórias de Viagens no Tempo. Tem conto pra cacete aqui. Na verdade, isso é um conto dos autores mais influentes, mais importantes do gênero da ficção científica. São muitos contos aqui. Tem quase 500 páginas, se eu não me engano. Tem muitos contos. Ontem foi segunda-feira do Theodor Sturgeon, que é um conto muito estranho, sabe? De um cara que ele vai dormir, eu acho que é na segunda-feira e ele acorda na quarta-feira. E ele tem que descobrir o que aconteceu com a terça, né? Quem que roubou a terça dele. E tem um negócio aqui muito estranho que me lembra um conto do Philip K. Dick, que é quando as pessoas, elas... É um cara que de repente descobre que tem alguma coisa por trás da realidade, sabe? Esse conto da segunda-feira é como se nossa vida fosse programada, como se nós estivéssemos interpretando por uma força maior. É um conto muito estranho. O Armário do Tempo, de Henry Kuttner, é um conto muito doido. Mostra pela primeira vez, pelo menos que eu vi, assim, a viagem no tempo, mas ligado ao tamanho das coisas, sabe? Como se no futuro as coisas fossem menores, porque o universo ele vai se expandindo, assim, então vai perdendo sua força, as coisas vão diminuindo. É um negócio muito estranho, mas é muito legal. A Seta do Tempo, do Arthur C. Clarke. A Seta no Tempo brinca com pêndulo, mas é uma coisa interessante, que aqui tem uns caras paleontólogos, eu acho, que eles estão seguindo os rastros de um dinossauro que teria há muitos trocentos de anos atacado alguém. Alguém não, né? Um outro dinossauro, né? E enquanto isso, do lado tem uma base que parece que está tendo alguns experimentos, alguma coisa assim. E aí acontece a viagem, acontece que acontece, nossa, a viagem no tempo e fica uma coisa muito bizarra. E eles se fodem, na verdade. Estou com medo, do Jack Finney. É um conto assim que me deixou surpreendido realmente. Brinca com esse negócio de saudosismo que hoje em dia está muito na moda, né? Mas são relatos de acontecimentos bizarros envolvendo viagens no tempo que aconteceram. Só que as pessoas que não sabiam que estava acontecendo viagem no tempo, elas acabam se fudendo. Isso é muito interessante. Mas o que me deixou... Eu tô olhando pra cá porque eu tô no parque aqui, né? Tem que ficar vigiando minha bolsa. E resolvi tirar umas fotos aqui hoje, né? Ó, tá vendo o cenário? Aí vamos continuar aqui com a resenha dos contos do Viagem no Tempo aqui, né? E são relatos e no final o cara faz um discurso. Na verdade eu acho que o conto é um pretexto para fazer um discurso no final. Um discurso bem melancólico até, sobre essa moda de saudosismo realmente, e que faz a gente pensar em muita coisa, sabe? Agora, Um Som do Trovão, do Ray Bradbury, é o conto que fez eu comprar o livro, porque eu assisti um filme B de ficção antigamente, e eu achei o filme muito legal, sabe? Turistas que pagam para poder voltar no tempo e ver dinossauros, só que aqui é para eles matarem dinossauros. Só que tem toda uma questão técnica aqui, que eles têm que matar o dinossauro um pouco antes dele morrer e de uma maneira assim que não afete nada a linha temporal. Aqui é uma questão muito delicada do efeito borboleta realmente. Só que diferente do conto, diferente do filme, aqui tem uma pegada política muito interessante, que uma coisa que ele faz, uma coisa mínima, causa um transtorno gigantesco para o presente. A Nave da Morte, de Richard Matheson, é um conto que ele surpreende de duas maneiras. Primeiro, que você espera que vai acontecer uma coisa, e realmente essa coisa acontece, porém acontece de uma maneira que deixa uma dúvida na nossa cabeça, e ele inclui uma questão filosófica que é muito interessante. Aquele negócio de que a sua mente dribla você e cria uma imagem assim que não é tão perigosa quanto o que é realmente, sabe? Você está se enganando para não aceitar a realidade. Isso me deixou bem chocado com isso no conto.
Arma para Dinossauros, de Ellie Sprague de Camp. É um conto bem interessante. Se eu fosse escrever esse conto, eu levaria para um outro tipo de assunto, outro tipo de coisa no final. Mas é um conto que brinca com aquela ideia de o que aconteceria se dois corpos ocupassem o mesmo lugar no espaço, sabe? Só que aqui tem novamente a coisa dos dinossauros e uma coisa muito interessante, que são caçadores de agora, né? Que os animais meio que não tem mais nada para caçar aqui, então eles vão caçar dinossauros lá. Eu acho que eles poderiam ter abordado ainda mais a questão da caçada de dinossauros. Eu acho que daria para fazer uma coisa bem interessante, sabe? Esse negócio os animais já estão em extinção, então a gente vai caçar dinossauros lá. Eu acho que dá para explorar muita coisa, mas não é isso o foco do negócio. É na personalidade de dois caras ricos que voltam no tempo para poder caçar dinossauros, porque eles querem pegar a cabeça do dinossauro e colocar na casa dele. É, O Homem que Chegou Cedo, de Paul Anderson. Eu li esses contos aqui e realmente esse conto não deve ter me marcado, porque O Homem que Chegou Cedo. Se eu lembrar, eu falo pra vocês. Rainbird, Leviatã, do Larry Niven, Projeto de Aniversário, Inversão do Tempo, de Jack Dunn. Inversão do tempo é incrível, brinca com uma ideia caótica de o que aconteceria se todo mundo no mundo voltasse no tempo, menos você. Aqui eles criam um cenário deprimente, porque imagina você tá andando, o cenário vai mudando, as pessoas ao redor vão mudando, porque se um viaja no tempo passado, o que acontece? Ele pode mudar tudo e muda o seu presente, sabe? Isso é terrível, isso, terrível. Vigia de Incêndio de Connie Willis. É uma história legal de um historiador que volta no tempo, sem a memória dele está debilitada, ele não sabe direito qual é a missão dele, mas só um minutinho agora. Beleza. Dei só uma zapiada aqui, eu lembrei direito aqui, ó. O Homem que Chegou Cedo, não sei nem porque eu esqueci isso. O Homem que Chegou Cedo é um dos contos que mais me fascinaram, na verdade, sabe? É um tipo de viking que vai contando uma história. Não sei se ele está contando para o confessionário, está contando para um padre, está contando para a gente mesmo. Que acontece uma coisa bem peculiar com esse viking. É que lá no passado aparece um cara que provavelmente esse cara é um soldado. Esse cara veio do futuro. E a história não é sobre viagem no tempo, sabe? Eles não ficam modificando o futuro, o presente. Eles não ficam viajando. É mais o contraste das coisas que tem hoje em dia com as coisas que tinha antigamente naquela época. O escritor ele fez uma pesquisa aqui incrível, eu acho, de história. Ele escolheu até uma terra assim, onde a língua, essa pessoa do futuro poderia se virar bem com essa língua. E é uma coisa interessante, porque o sentimento que fica é que nós, por mais capacitados que somos, nós somos inúteis em tempos passados, sabe? Porque tem até um momento que esse soldado, ele só consegue se virar porque ele tem uma arma. E mesmo assim, quando essa arma cava a bala, ele se fode, porque ele é incompetente. Ele até sabe como funcionam as coisas, sabe? Ele sabe como funciona uma arma, ele sabe como funciona um canhão. Porém, essas coisas precisam de gente para fazer isso. Precisa de gente para fazer a arma, fazer o canhão. E ele não sabe fazer isso. Então, essa ideia de que nós de agora somos todos inúteis lá, e ele pegou uma pessoa capacitada, que era um soldado, que tem treinamento, tudo, e essa pessoa lá é um inútil, sabe? Por mais que você seja sei lá, um ferreiro, não sei, alguém que mexe com metais hoje em dia, assim, para você forjar uma espada, fazer esse tipo de coisa antigamente, nem pensar, sabe? É muito difícil. E agora o Rainbird, que eu passei direto, é um dos que também me pegou bastante, sabe? Que é um cara, que é um tipo de cientista, que ele tá idoso, ele criou muitas coisas interessantes, só que ele tá com aquele sentimento de que ele não fez tudo que ele poderia fazer. Então ele volta no tempo para um momento onde ele estava um pouco ocioso lá, brincando de falcoaria, falando para ele poder falar para ele mesmo assim, que é para ele fazer coisas nos tempos vagos lá, fazer coisas interessantes, projetos que ficaram inacabados para ele fazer. Só que isso vira meio que um círculo vicioso, sabe? Ele vai, daí quando ele volta, ele criou muitas coisas realmente, ele avançou o mundo, inclusive coisas de outros planetas, viagens espaciais. Só que ele sempre tem um sentimento que ele poderia fazer mais. E daí ele volta no tempo para poder falar, para agilizar, sabe? Ele não perder tempo nenhum.
E daí fica uma moral de história muito legal, porque talvez perder tempo é a melhor coisa que você possa fazer na vida, sabe? Porque tem a questão da falcoaria, que é uma coisa que faz bem para ele, mas na verdade, como era um hobby, era uma coisa inútil que ele estaria fazendo lá. E daí fica o sentimento de que, beleza, vai fazer essa coisa inútil então, porque o mundo não merece o progresso se isso custar a nossa vida, sabe? É muito foda essa coisa. Leviatã é um conto muito confuso do Larry Niven, um conto muito estranho mesmo, tem uma coisa de imaginação, tem uma coisa sobre as histórias que os homens já criaram e ao mesmo tempo um cara que volta no tempo para criar para pegar um grande monstro no mar. É, e tem uma questão da nossa imaginação afetar diretamente essa missão dele, que é uma coisa muito estranha, ligada à viagem no tempo. Que esquisito isso. É, deixa eu ver aqui. Vigia de incêndio, eu já falei o historiador que tem que voltar no tempo para fazer alguma missão que ele não sabe, a memória está debilitada e ele tem que salvar alguém ou salvar um lugar, ele não sabe direito. É um conto que eu achei meio arrastado, meio, sei lá, meio bobo. Rumo a Bizâncio é muito legal, é tipo um futuro onde toda a história da humanidade já se passou e eles conseguem criar todas as terras possíveis, só que eles fazem simulações de pessoas ao mesmo tempo que eles pegam pessoas do passado para viver naturalmente nesses lugares, para ver realmente a naturalidade de uma pessoa daquela época vivendo nesse lugar. E é como se você virasse uma esquina, você está em Alexandria, você vira a esquina, você está em Atlântida, em Asgard. Eles fazem todos os tempos, então eles cotam a possibilidade dessas cidades, que podem ser imaginárias ou mitológicas, terem existido também. Junto com, tipo, Nova York do século tal. É muito bizarro. E tem um romance aqui dentro. É... Desculpa. É, isso mesmo. Então falou, deixa eu ver outra coisa aqui só para. Ah, tá, o preço das laranjas, o preço das laranjas. O preço das laranjas brinca com um idoso que volta no tempo para poder pegar um cara para namorar a neta dele, que está muito triste, é uma escritora gótica, por exemplo, né? E ele volta no tempo e a questão legal é que ele fala dos preços das coisas, que ele gosta de comprar coisas do passado, porque o dinheiro dele valoriza mais. Então a viagem no tempo dele é só de, sei lá, 20, 30, 40 anos. Só que ele volta, só que em pouquíssimo tempo aconteceu muita coisa. Então chega um momento que esse cara que ele traz descobre as desgraças que vão acontecer nesse ano e tenta fazer uma coisa. E isso, apesar de não mudar o tempo, converge diretamente no futuro dessa neta do cara, que é uma coisa, foi o mais emotivo que eu vi. Outra história, ou um pescador do mar interior. É uma história estranha da Ursula Le Guin, que brinca com viagem no tempo, sobre uma terra que para você fazer uma viagem para um outro lugar, uma estação científica, você leva anos para chegar lá e para voltar você vai levar anos-luz. Então cada viagem que tem uma distância que te separa das pessoas que você gosta de 30, 40 anos, alguma coisa assim, 80 anos. E daí você, na hora, acontece uma viagem no tempo que permite que o cara viva o que ele não viveu ao lado das pessoas dele. E ele tem também que entrar em contato com outro dele que está na estação espacial. Aí tem muitas questões sobre relacionamentos, a vida que a gente leva, sobre viajar no tempo, sobre passar o tempo com as pessoas que a gente gosta. É muito bom. Então, né, continuando, falar aqui de mais 3 contos, que são os últimos que falta para falar. Projeto de aniversário é um conto muito estranho, sabe? Tem um casal, é um conto que talvez esses aqui são muito confusos. É um casal, eles são pegos e levados pro futuro, onde tem uma biblioteca, onde ficam. As pessoas meio que pararam com esse negócio de ler, eles não sabem ler, só que quando a gente lê, cria-se umas conexões diferentes no nosso cérebro. Então lá no futuro eles pegam 2 pessoas daqui, levam para lá, para que essas pessoas leiam para eles e eles possam conhecer essas histórias que foram criadas no passado. Mas não só isso, a sensação que dá é ler esses textos. É um conto muito estranho. Primeira metade do conto tem uma questão sobre linguagem lá, que o autor brinca muito com a linguagem, cria coisas. Só que nesse contexto de ficção científica fica extremamente confuso. E olha que eu gosto de textos caóticos, mas esse foi o pior. Assim, o texto é bom, mas ele foi o pior no sentido de linguagem, é muito truncado. Eu não posso nem reclamar sobre isso, porque eu gosto de fazer coisas parecidas, né? Mas é um tapa na minha cara, para ver como que esse tipo de coisa às vezes pode contar contra, né? Agora, produto puro. O produto puro é um conto estranho. É um cara que está na estrada, ele mata uma pessoa, ele encontra uma moça, ele bota fogo em outra pessoa.
E tem uma questão estranha aí, esse cara, não sei, fica uma ilusão de que se ele pode ter ou não se matado, ou se ele se matar é uma maneira de voltar no passado. Eu não entendi bolhufas desse conto. Trapalanda é um conto legal. Sabe esse negócio de Atlântida, dessas cidades perdidas? Então, é um cara que contrata outro para poder buscar uma cidade perdida, né? E esse cara vai procurar essa cidade, só que é, acontece uma merda de viagem no tempo nisso que afeta diretamente a idade que esse cara tem. E daí meio que, sabe aquele círculo vicioso? Ele espera ele ficar velho para finalmente ele poder chegar no futuro e ter a possibilidade de refazer esse grande problema que aconteceu com ele. É um conto muito bom sim, mas no geral é esse. Eu falei de todos os contos. É um livro foda. As melhores histórias de viagem do tempo, reunidos por Harry Tudor Dove com Martin H. Greenberg. É assim, entre contos, uns contos complicados e outros, o saldo é muito positivo. Você tem contato com histórias muito criativas de viagem no tempo. Nenhuma história é igual a outra. Eu, quando tenho uma viagem no tempo convencional, o foco é em outra coisa, numa questão mais filosófica. Então é uma leitura foda, uma leitura que eu recomendo mesmo. Beleza? Falou, até mais. Tchau.